Olá, pessoas! Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu trouxe mais um vídeo com dicas para uma apresentação auxiliada por slides. Vamos começar pela estrutura básica, né? Uma apresentação por padrão, ela se organiza com uma capa, onde aparece o tema, o nome da instituição que você representa e o seu nome. Depois a gente tem a parte de introdução, onde aparecem as definições do nosso tema, o resumo do conteúdo a ser apresentado, o contexto histórico que se encaixa no nosso tema e uma pergunta-problema. Depois a gente tem a parte de desenvolvimento, que é onde aparecem os materiais e métodos utilizados por você na sua coleta de dados, informações e os seus dados de referência. Em seguida a gente tem a parte de análise ou resultados de discussões, que essa parte de resultados e discussões serve para trabalhos acadêmicos, mas a gente vai se focar na parte de análise, tá? É onde você apresenta as vantagens e desvantagens de um produto, por exemplo, que você está oferecendo para um cliente. E na conclusão a gente tem a resposta da pergunta-problema. Então, imaginando uma situação em que eu estou apresentando um produto para um cliente, a minha pergunta-problema seria: por que o meu cliente deve comprar o meu produto? Ou por que você, meu cliente, deve comprar o meu produto? Então, na conclusão, eu vou trazer os argumentos que respondem a essa pergunta-problema. E por último, a gente tem a parte de referências, onde a gente coloca as nossas fontes de informações. Aqui eu trouxe para vocês uma apresentação que eu montei para ilustrar aquela estrutura básica que eu apresentei logo no início. Então, de maneira fictícia, eu, Natasha Simas, sou uma doutora que é chefe do Departamento de Estudos Paleontológicos e trabalho para essa empresa chamada InGen, que é aquela empresa dos filmes Jurassic Park e Jurassic World, e eu estou apresentando uma sugestão de espécime para desenvolvimento chamada Utahraptor. Para quem não sabe, a InGen é uma empresa de biotecnologia e engenharia genética que foi a responsável por desenvolver os dinossauros, né, da franquia de filmes Jurassic Park e Jurassic World. Seguindo. Então aqui a gente já entra na parte de introdução. Eu estou apresentando essa espécie de dinossauro, que é o Utahraptor Ostromeyosaurum. Eu não sei como é que pronuncia, tá, gente? Mas, enfim, é o que temos para hoje, né? E reparem que abaixo da imagem do Utahraptor, eu tenho aqui um nome. Esse Fred Yerum, que eu não sei como pronunciar também, ele foi o responsável por criar essa imagem. Por isso, eu estou dando crédito a ele por esta imagem. Sempre que vocês colocarem uma imagem nas suas apresentações, deem o devido crédito às pessoas que são responsáveis por aquela imagem, tá bom? Aqui temos algumas informações básicas dessa espécie que eu estou apresentando, como a sua descoberta, né, o local onde ele foi descoberto, o significado do seu nome e uma curiosidade, que é o fato dele ser o maior raptor descoberto até o presente momento. Em seguida, a gente tem aquele contexto histórico que eu mencionei lá na estrutura básica, né, de uma apresentação. Então, eu utilizei essa escala de tempo geológico que eu montei aqui para facilitar um entendimento dessa explicação do período histórico ao qual o Utahraptor pertence. Então, assim, nessa escala de tempo geológico, a gente tem um eon, que é o Fanerozoico. Ele está dividido em eras, Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica, e em períodos. O Utahraptor ele pertence à era Mesozoica e no período Cretáceo. Nós, humanos dessa atualidade, nós estamos na era Cenozoica e pertencemos ao período Quaternário. Aqui a gente tem a classificação científica, onde mostra desde a parte da espécie até sua família, classe, reino, domínio, enfim. Ele participa da família, o Utahraptor, né, da família Dromaeosauridae, que é a família dos raptores, e também da subordem Theropoda, que também é a subordem do Tiranossauro Rex, do Espinossauro, do Ceratossauro e do Teresinossauro, que são bípedes,
sendo que o Telesinossauro é um bípede herbívoro e os outros que eu mencionei antes, eles são bípedes carnívoros. Aqui a gente já entra na parte de desenvolvimento, tá, da apresentação, e eu exponho as características básicas do Utahraptor, né, como a sua alimentação, ele é carnívoro, as suas dimensões, né, a gente vê que são dimensões variáveis, e uma característica única dos raptores, né, que é aquela garra retrátil em formato de foice. Seguindo, a gente tem aqui a estrutura óssea, e também mais uma informação onde eu falo sobre o tamanho das garras dos pés, né, do Utahraptor. Eu não coloquei a referência dessa imagem porque eu não encontrei, mas sempre que vocês encontrarem, coloquem. Aqui a gente tem uma escala de tamanho real, onde a gente pode comparar o Utahraptor com outras espécies de raptores, né? E também a gente compara o tamanho dessas espécies em relação ao ser humano, né? E aqui, gente, a gente tem o nosso amado e famoso Velociraptor em seu tamanho real. Como vocês podem ver, não tem nada a ver com o tamanho do Velociraptor do Jurassic Park. Aqui na parte, essa seção de comportamento, a gente vê algumas características comportamentais, né, do Utahraptor. Então, ele caçava dinossauros e mamíferos menores que ele era sociável, né, com indivíduos da espécie dele, e ele utilizava suas garras retráteis para cortar carne. Aqui a gente entra naquela parte de análise que eu comentei antes na estrutura básica da apresentação. Como pontos positivos para a Engen, né, o Utahraptor é um dinossauro inteligentíssimo, ele é sociável e, em bando, ele tem a capacidade de caçar grandes herbívoros. Como pontos negativos, a gente tem o fato de ele ser extremamente perigoso para uma pessoa, né? Um único indivíduo pode matar um ser humano. Ele ataca ao menor sinal de fraqueza do adestrador que o treina. Essa informação aqui eu tirei do filme Jurassic World, onde o Owen treina os velociraptores, né? E, enfim, é fictícia, tá? Não tem base científica. E um outro ponto negativo que a gente pode destacar aqui também é que o Utahraptor, apesar de ser o maior dos raptores, ele ainda pode ser presa de terópodes maiores do que ele. Reparem, gente, que todas as informações que eu passei até o presente momento, elas estão em tópico ou em formato de imagens, ilustrações, gráficos. Nem posso falar gráficos, mas assim, aquela linha do tempo que eu mostrei antes, né? Aquela escala do tempo geológica. Por quê? Eu estou evitando colocar textos enormes, porque isso é cansativo para o leitor, para quem está te assistindo, e a pessoa ela não vai prestar atenção naquilo que você está falando, ela vai ler o texto. Então, evite colocar textos enormes na sua apresentação. Aqui a gente tem a utilidade do Utahraptor, né? Ele serve para rastreio e caça de dinossauros que podem fugir da contenção, né? Isso a gente pensa no contexto de um parque de dinossauros, né? E ele é um belo espécime para exibição. E quase chegando lá no fim, né? Temos a conclusão do porquê que a Engen deve desenvolver essa espécie de raptor. E aqui eu apresento aqui os pontos principais. Ele é inteligente, ele é bonito, ele pode ser utilizado para caça e rastreio. E eu chego à conclusão de que é um espécime de grande interesse para a Engen. E até fiz aqui uma sugestão de coloração para o Utahraptor. E por fim, nós temos a parte de referências, onde eu extraí os meus dados, onde busquei as informações que foi nesse site científico aqui, nesse artigo científico, perdão, e nesse site aqui. E, enfim, chegamos no término da nossa apresentação. Eu espero que estas dicas que eu passei para vocês tenham sido úteis, tá? A título de curiosidade, eu gosto bastante de dinossauros, não tem nada a ver com a minha profissão.
Eu sou da área de química, mas sou apaixonada por dinossauros, enfim. Se vocês quiserem, eu posso fazer vídeos a respeito disso também, de alguma espécie que vocês queiram, apenas por diversão mesmo, tá? Mas assim, se você gostou desse conteúdo, se foi útil para você, deixa o seu like, se inscreva aí para fortalecer o canal e a gente se vê no próximo vídeo.